Mas aquele que morreu para esse mundo, Jesus pode ressuscitar e fazer sinais poderosos de maravilha e dizer que ele ainda tem pessoas que ele pode contar nessa terra. Quando Jesus chegou ali na casa de Lázaro, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, ninguém entendia. Maria quis ensinar teologia para Jesus, dizendo que na hora certa Lázaro ressuscitaria. E Jesus, quando ele chegou de frente para aquela pedra, ele disse assim: ei, é o seguinte, Lázaro, sai para fora. Sabe por quê? Lázaro era o único morto, e aquele que está morto, ele está ligado à eternidade. E Deus chamou Lázaro de dentro da eternidade, amém? Então esses dias não é o dia de você buscar a bênção do Senhor, para você ser mais abençoado, para você ser mais enriquecido, para você ser mais próximo, mas é dia de você buscar a morte, para que Ele possa te ressuscitar, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro da fé, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. Glória a Deus. Hebreus 10, verso de número 38. Eu me prostro aos seus pés, minha vida a te entrego. Já entregou sua vida mesmo para Jesus? Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Sim, tem uma unção, tem um poder de cura aqui nesse ambiente. Entenda que o poder de Deus, ele não vem com a euforia. Não é quando você está eufórico, alegre, não é quando você está chupando cana, quando você está pulando, rodando, não é quando você está daquele mistério, não. A Bíblia diz que certa vez veio uma tempestade, Deus não estava naquela tempestade. Veio um vento onde que fendia a rocha, Deus não estava naquele vento, mas foi numa brisa suave. E ali Deus estava. Quem achou, dá um glória a Deus aí bem alto. Quem não achou, diz: espera-me. Todo mundo, o povo crente, hein? Amém? Que diz assim, Hebreus 10, verso de número 38. Diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Amém? Vou ler mais uma vez. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Vamos lá no 25. Hebreus 10, 25. Amém? Diz assim: não abandonamos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Coloca a tua Bíblia em teu assento aí. Deus, Ele tem algo para poder desenrolar aqui conosco, para poder desenrolar aqui através de nós, com você, comigo. Que o poder dele se opere em nossa fraqueza, igreja. Esse é o dia de realinhamento. Esse é o dia de nós nos enquadrarmos à palavra de Deus. Então pega na mão desse irmão que está no seu lado. Alinhamento, redirecionamento, avivamento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesse ambiente, ó Pai. Nós não viemos, Senhor, aqui porque foi a última opção. Nós não viemos aqui, ó Pai amado, porque nós queríamos estar aqui hoje, Senhor. Pai amado, mas nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, porque a Tua palavra diz que não é bom que nós se distanciamos um dos outros, ó Pai. Nós estamos aqui, Pai amado, para sentir a dor um dos outros, ó Pai.
Meu Deus, por mais, Pai amado, que a carga que eu estou carregando pareça ser pesada, Senhor, eu peço, meu Deus, que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, venha realinhar, venha recentralizar, Pai amado, todo o Teu propósito. O Senhor venha direcionar, Pai amado, dentro do nosso íntimo, ó Pai, que o Senhor venha colocar em nós, ó Pai, a alegria da Tua salvação, meu Deus. Ó Espírito Santo, nós, Senhor, não queremos viver, Pai amado, aquilo que o Senhor tem separado para cada um, Pai amado, mas nós queremos viver o conjunto do todo que o Senhor tem para a sua igreja, meu Deus. Eu peço, Pai amado, que o Teu fogo, Senhor, possa queimar dentro de nós. Eu peço, meu Deus, que a Tua alegria possa invadir o nosso ser, possa invadir a nossa alma, Senhor. Que todo medo, ó Pai amado, que toda doença, que toda dor possa bater em retirada agora, Senhor. Mas eu ministro aqui, Senhor, a unção de cura, a unção de ousadia, a unção, Pai amado, de redirecionamento, ó Pai. Meu Deus, essa pessoa, Pai amado, que começou a ouvir essa palavra agora, meu Deus, eu peço que o Senhor possa direcionar a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, Pai amado, mas que nós possamos ser renovados, ser regozijados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção, Senhor. Que todos os demônios possam bater em retirada. Ó espírito de confusão, espírito de dúvida, eu ordeno que você bata em retirada, mas que o Senhor possa trazer aqui, Pai amado, uma concentração de fé, Pai amado. Que o Senhor, meu Deus, possa derramar aqui, Pai, a Tua glória e o Teu poder vindouro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando ao nosso Deus. Deus está aqui, igreja. Deus está aqui, igreja. Deus está aqui, igreja. A presença de Deus não é medida pelas suas emoções. A presença de Deus não é medida pela tua euforia, não é medida pelas tuas dores ou pelas tuas dificuldades. A presença de Deus, ela é... A gente não tem palavras para falar o que é a presença de Deus. A gente só abraça Ele quando chega no ambiente e fica cheio dele o suficiente para nós podermos estar alegres e regozijados. Nós só seguramos Ele, seguramos a orla do vestido dele e dizer: libera essa virtude em mim. Nós só gritamos: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nós se esvaziamos de nós mesmos e nós seguramos nele e falamos: ei, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu poder, eu preciso que o Senhor emane em nós aquilo que é do alto. Porque nós precisamos esses dias ser alimentados por coisas do alto. Precisamos ser alimentados esses dias por aquilo que é limpo, por aquilo que é belo, por aquilo que vem da parte de Deus. Sabe por quê? Quando nós somos alimentados pelas coisas que vêm de Deus, nós conseguimos suportar as coisas terrenas. Mas quando nós nos alimentamos das coisas terrenas, quando vem as coisas do céu, quando vem as coisas de Deus, ela dá conflito. E para isso nós precisamos de fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu gostaria de perguntar para você nessa noite: o que é a fé? É uma palavra onde que nós carregamos os nossos chaveiros, usamos nas nossas camisas, nas capinhas de celular, guardamos nas nossas proteções de telas. É uma palavra que nós falamos quando nada parece mais ter sentido. A gente diz: não, o que precisa é ter fé. Não, isso aí você vai ter vitória, precisa de fé. E fé se torna a palavra quando não se tem mais nada para usar, nós corremos para a fé. Quando nós não temos mais palavras para poder direcionar uma pessoa, quando nós não temos escapatórias, nós falamos: não, nós precisamos da fé. E a fé acaba a ser a última palavra falada de um religioso. Não é a primeira. Porque aquele que está no reino é a primeira palavra usada. Na verdade, a fé não é nem para ser usada em palavras, é para ser usada em atitudes. E a fé, ela não é um pensamento positivo do que vai acontecer. Você pensa e diz: não, a fé, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu estou com fé, vai dar certo. Não, vai dar certo, já deu certo. Não, eu vou ser curado, eu vou ser curado. A fé é quando você entende a presença de Deus no ambiente. A fé é quando você entende a presença de Deus no ambiente. É por isso que o ímpio, ele só conhece a palavra fé só por nome. Ele não tem uma experiência de fé. Se fosse te perguntar nessa noite qual é a tua experiência de fé,
Talvez você vai querer contar algum milagre, talvez você vai dizer alguma passagem, algum livramento que aconteceu. Mas a fé do cristão, ela não está baseada em experiência, mas é um estilo de vida. Porque a Bíblia diz que o justo viverá. O justo viverá. Então, se você não vive pela fé, você não é um justo, você é um ímpio. E a Bíblia diz que o ímpio não herdará o reino dos céus. O ímpio é o inimigo de Deus. O ímpio está em guerra contra Deus. O ímpio, ele tem uma rejeição a Deus, porque o ímpio, ele enxerga Deus como um carrasco, como um ser mau. O ímpio, ele enxerga Jesus como Deus, como um ser seletivo. Para o ímpio, o único que tem experiência com Deus são pastores, levitas e alguém que está na frente, segurando o microfone ou fazendo alguma obra grandiosa. Porque para o ímpio as coisas da fé é algo não cabível para ele. E o ímpio se sente alguém que vai ser punido por Deus a qualquer minuto, a qualquer hora, a qualquer segundo. E hoje que Deus ele trouxe ao meu coração é para nós falarmos sobre fé, sobre o poder da fé. E a primeira coisa que nós temos que usar referente à fé é entendermos que nós somos perdoados por Jesus um dia. Sua Bíblia está aberta em Hebreus 10. Então vamos subir um pouquinho uns versículos acima aí, verso 15. Sim, Ele vive, Ele reina, para sempre reinará. Você pode entender? Você consegue entender essa palavra no seu íntimo? Quando eu falo de Deus para você, qual é o impacto que ela traz a você, essa palavra? Quando eu falo do poder, da grandiosidade de Deus, o que é que você calcula nessa sua mente aí? Essa sua mente de uma pessoa perdida. Porque você está esses dias com a mente de uma pessoa perdida. O que é alguém perdido? Perdido é aquele que não sabe para onde está indo nem de onde veio. Perdido é aquele que não consegue se localizar no meio disso tudo. Perdido é aquele que está sempre buscando algo. Perdido é aquele que está buscando algum lugar. Você sabe qual é um dos maiores exemplos de fé que nós temos? É o GPS. Nós acreditamos no GPS, que o GPS ele nos direciona a um lugar que nós não sabemos onde é, mas nós colocamos ali o nome de uma cidade, o nome de um bairro, o nome de uma rua e um número. E nós partimos para aquele lugar e às vezes nós vamos, meu Deus, que esse GPS não nos guie por um lugar perigoso, que esse GPS não nos coloque em uma rua sem saída. Mas contudo você pega ali, coloca e você sai. Você sabe qual é o seu GPS hoje? É as Sagradas Escrituras. Se você não consulta as Sagradas Escrituras, você tem que fazer do modo antigo. Do modo antigo você tinha que sair de pessoa em pessoa perguntando nos lugares de referência. Você sabe onde que é a rua tal? Você sabe quem é tal pessoa? Como é que eu faço para chegar em tal avenida? Como eu faço para chegar em tal rodovia? E talvez hoje você é esse tipo de pessoa procurando pastores ou homens de Deus para poder te dar uma resposta, quando na verdade Deus já te deu um GPS. Só que nem todos conseguem compreender o GPS. Porque às vezes ele fala e mostra rotas que você diz, não consigo entender. Eu sempre entro em uma rua antes ou em uma rua depois. Então esses dias Deus falou bem assim, eu vou soprar o meu espírito, porque o meu espírito vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito, de tudo que eu tenho ensinado. João 14, verso 26. Então não é dia de você... Vou te falar, se você pegar essa Bíblia sem o Espírito Santo, você vai ver que é o livro mais antigo, mais arcaico, que não te revela nada. E o amor que nós temos a Deus, ele é revelado. A fé que nós temos em Deus, ela é revelada para nós através do amor. Sim, quando nós começamos a amar aquilo que Deus ele colocou para nós, e amar, sabe como você ama o que Deus colocou na sua mão? É quando você tem que tomar decisões contra as suas emoções. O amor não é quando a sua emoção está querendo fazer algo, mas o amor é quando você faz algo mesmo sem a sua emoção querer. Aleluia! Porque às vezes o nosso termômetro para todas as coisas é as nossas emoções. Às vezes nós falamos, olha, eu não senti de Deus de ajudar essa pessoa.
Eu não senti de Deus de ir na igreja hoje. Eu senti de Deus de ir na igreja hoje. Meu amigo, Deus ele não quer as suas emoções. Deus ele quer o seu cérebro. Porque é lá que está o poder de você tomar decisões. A emoção de Caim era matar Abel. Aí Deus disse: ei Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Deus está dizendo: ei Caim, entenda, a sua emoção está ruim. Você está com raiva, com ódio do seu irmão. E se você agir segundo as suas emoções, você vai morrer. Você vai pecar. Você vai ser um homicida. Mas aí Caim ouviu aquilo e Caim continuou: não aguento mais, eu não suporto, eu vou matar aquele cara. Porque ele deixou aquilo entrar no coração e ele agiu segundo a emoção dele. Quando Saul, ele recebeu uma ordem da parte de Deus dizendo: Saul, mata todos os amalequitas, mata todos. Tudo, eu quero que você mate os animais, eu quero que você não leve ouro para casa, eu não quero nada daquele povo. A emoção de Saul disse: não, mas se eu levar aquele dinheiro, vou poder ajudar melhor Israel. Deus vai se agradar desses animais para eu poder fazer sacrifício. Sabe por quê? A emoção dele estava direcionada contra a ordem de Deus. A emoção dele estava direcionada contra aquilo que Deus estava estabelecendo para ele. E a primeira coisa para você exigir, para você ter o poder da fé, é você se libertar da escravidão das suas emoções. Recebe isso aí no seu íntimo. Você já é liberto da escravidão da sua emoção. Porque é a escravidão da sua emoção que te leva para os piores lugares do mundo, quando você ainda não está ligado à eternidade, quando você ainda não tem um relacionamento para com Deus. Foi a emoção de Elias que fez com que ele corresse 40 quilômetros e ficasse escondido 40 quilômetros, 40 dias escondido, depois dentro de uma caverna. Foi as emoções de Davi que fez ele um dia olhar Betseba e dizer assim: ei, é essa que eu quero para a minha vida. Foi as emoções de Zuleika, a mulher de Potifar, que fez ela fazer uma armadilha contra a vida de José. Foi as emoções dos irmãos de José que fez a inveja entrar no coração deles e eles empurrarem o irmão em uma cisterna e depois vendê-lo como escravo. Foi a emoção de Adão que um dia fez ele se escravizar a uma fruta. Não tenha medo de perder. Fala com o irmão que está do seu lado: não tenha medo de perder. A única coisa que você tem que ter medo, fala para ele, de perder, é a presença dele. Então não perca a presença dele. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite: se você já perdeu a presença dele um dia e você não está conseguindo encontrá-la, hoje vai ser um dia de religamento. Hoje vai ser um dia de reconexão. Hoje vai ser um dia onde que você vai ter que dar um boot, um reset aí na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, porque vai ter que começar tudo do zero hoje, para que ele possa contar com você. Ora lamada canto. Ele está aqui nessa noite. Essa palavra é para você, é para nós. Ele quer te encher, quer te abastecer com aquilo que é do alto, com aquilo que vem de cima. Isso não está ligado ao que você está sentindo. Não, não está ligado. Não seja fraco porque das suas emoções. Sim, precisamos se entregar para Ele esses dias. Ah, pastor, você não sabe como eu estou sofrendo esses dias. Não sofra por causa das suas emoções. Não, não por causa das suas emoções, porque ela é enganosa, ela vai te levar para a morte. Não. Quando Deus chamou Ezequiel no capítulo 2, aleluia, Ele falou: Ezequiel, estou te dando uma visão. Entenda, o Espírito de Deus veio a Ezequiel e a Bíblia diz que o Espírito fez com que ele se colocasse em pé. Porque Deus ele não vai falar com alguém caído, entenda. É por isso que quando você está caído, você tem que gritar socorro para Ele. Não para uma revelação, mas para Ele te colocar em pé, para te dar uma revelação.
E a Bíblia diz que o Espírito colocou ele de pé. E quando ele se colocou de pé, ele recebeu uma visão do alto. E a Bíblia diz que veio um anjo e disse: ei, eu estou te dando esse rolo aqui, as escrituras sagradas. Você vai comer aqui. E aí ele diz que quando ele comeu, isso ali era doce na boca dele. Entenda. Quando você escuta aqui a pregação, às vezes parece ser doce, gostoso, mas quando você sai é hora de você tomar a decisão. É quando ela bate no estômago, é a hora que ela entra amargo, é a hora que ela amarga. Entenda, ele diz que quando ele comeu era doce, mas quando bateu o estômago se tornou amargo. Aí Deus diz assim: é o seguinte, eu vou te levar para o seu povo, e você vai levar palavras duras, você vai levar palavras porque aquele povo está em rebelião contra mim. Aquele povo está perdido, está em rebeldia. Mas não temas, mas contudo, Ezequiel, seja obediente àquilo que eu tenho vos ordenado. Seja obediente, Ezequiel. Isso vai requerer que algumas horas, algumas vezes você vai perder aquilo que você mais quer. Mas Ezequiel, eu vou estar contigo, Ezequiel. Eu vou estar contigo, Ezequiel. Aí a gente vê um homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus derramou sabedoria na vida dele. Deus deu riqueza para ele, mas ele era escravo das emoções dele. Foi um homem que teve mais de 1000 mulheres. Aí lá no final ele disse: olha, o importante disso tudo aqui que eu vos falei é: obedece o Senhor. Obedece o Senhor. Obedece o Senhor. Seja temoroso a Ele, guarda os mandamentos. Aí quando Deus chegou para o povo de Israel, quando Deus chegou para os irmãos de Davi, Deus disse assim para Samuel: Samuel, entenda, obedecer é melhor do que sacrificar, Samuel. Ou seja, não é pelas suas obras. Não adianta se você está vindo em todos os cultos fazendo um jejum. Não adianta se você tem se arrependido. Não é isso. Arrependimento não te traz salvação. Arrependimento é a obrigação de todos os pecadores. Às vezes nós falhamos, nós pecamos e falamos: Deus, mas eu já estou arrependido, agora eu estou salvo. Não é a salvação que te salva, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele não é refém do seu arrependimento. Deus não é refém do seu arrependimento. Mas quando você se arrepende, você está morto, porque o arrependimento, ele produz a morte. Como? O arrependimento produz a morte para as nossas vontades. E quando nós morremos, nós estamos livres para Ele poder nos ressuscitar. Porque Jesus não vai ressuscitar alguém que está vivo. É por isso que tem um processo. O arrependimento é o caixão que nós temos que carregar diariamente. E às vezes nós precisamos entrar nele e ficar lá. Você sabe o que é o remorso? O remorso é parecido com arrependimento. O remorso é catalepsia. Catalepsia é uma doença que dá às pessoas, onde que ela perde os seus pulsos, a sua vitalidade. Ela perde a sua respiração às vezes. Até o batimento cardíaco para, só que aquela pessoa está viva ainda. Mas logo depois ela volta a viver. Volta a viver não, ela volta em si. E o remorso é exatamente isso. Igreja, o que esses dias Deus, ele quer de você não é os seus remorsos. O que Deus quer de você é o arrependimento. Sabe o que é o remorso? O remorso você chora. O remorso você fala: não devia ter feito isso. Mas o remorso você diz: olha, mas se tiver outra oportunidade eu vou fazer. O remorso, ele te diz assim: olha, é o seguinte, eu não queria, eu não quero fazer isso, mas já que eu fiz, eu não posso fazer nada, Deus me perdoe. Mas o arrependimento é uma mudança de mente. A palavra arrependimento significa metanoia, uma volta de 180 graus. Você muda a direção da sua vida e volta para a cruz. É por isso que João Batista, ele diz assim: convertei-vos e arrependei-vos. Conversão significa uma volta de 180 graus. Ele diz: ó, se converta, muda a direção, se arrependa, porque aí vem o quê? Porque é chegado, já chegou a hora. O reino do céu já está aberto. Sim, ele já está aberto. Vamos lá, igreja. Hebreus 10, verso de número 15.
Diz assim: e disso igualmente nos dá testemunho. Vamos no 14. Não, 15 mesmo. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Porque, porquanto após ter declarado, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, verei profundamente em sua mente. Concluiu: dos pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta, de sacrifício pelo pecado. Aleluias. Ou seja, Jesus ele está dizendo: olha, é o seguinte, eu coloquei no coração e na mente deles o meu mandamento. Sabe como é o nome disso? É lei moral gravada em nosso coração. É toda vez que nós vamos pisar na grama, quando tem uma placa, não pise na grama, não pise. Aí a lei moral, ela te dá um aviso, sabe o que você faz? Você olha para a direita, para a esquerda, para saber se não tem ninguém que vai te olhar e se escandalizar, ou depois te chamar a atenção. E como você quer cortar caminho, você vai lá e passa de pontinha de pé, por um lugar onde que não era para você passar. O que é o pecado? O pecado é quando você quer pegar um atalho para chegar mais rápido. Você chega até mais rápido, mas você não chega lá com Deus. Sim, você chega mais rápido, mas você não chega lá com Deus. E o importante de você chegar nos lugares é você chegar com Deus. E é por isso que às vezes nós devemos regressar, devemos voltar e dizer: eu preciso pegar o caminho certo. Sabe o que é o pecado? É quando você está subindo uma escada de 1 milhão de degraus, certo? E você está subindo. Quando você já chegou em 500 mil, você diz: eu não aguento mais isso aqui. Só que Deus está dizendo assim: não, filho, eu botei 1 milhão de degraus. Degraus ou degraus? Degraus, obrigado. Degraus para você. Mas eu estou te dando força para você chegar até lá em cima. Aí vem um profeta e te diz assim no meio do caminho: olha, o caminho é árduo, mas todavia a sua coroa está lá em cima. Só que está Satanás, ele diz: olha, você já entendeu o tanto que você andou? Você já entendeu o tanto de coisa que você fez até você chegar aqui? Você já viu o que foi que você fez? Cara, você não vai conseguir chegar lá em cima caminhando assim. Então eu tenho um elevador para você. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Se você tem medido o que é que você tem feito no reino, se você tem medido o que é que você tem feito para a religião até aqui. Porque às vezes nós se cansamos porque nós medimos demais. Nós contabilizamos as obras que nós estamos fazendo. Nós contabilizamos o tanto que nós estamos doando, seja financeiramente ou emocionalmente ou fisicamente. E nessa tarde Deus ele falou muito forte comigo. Aqueles que contabilizaram ainda não abandonaram o passado. Aqueles que contabilizam não abandonaram o passado, eles andam com o passado. E Deus só pode usar alguém que está vivendo o presente e de olho na frente. Sabe como é isso? Isso é fé. Isso é fé. É quando você olha para a frente. Foi que Davi disse: olhei para o monte, de onde veio o meu socorro. Meu socorro vem de quem? Que fez o quê? Entenda, ele não olha para o monte porque ele acha o monte alto. Ele olha para o monte porque ele tem que olhar para cima. Ele tem que olhar para o céu. Ele tem que olhar para a eternidade. Entenda, igreja, eu vou falar algo aqui no coração de vocês. Quando vocês trabalham para alguém, para alguma pessoa, você não está trabalhando para aquela pessoa, você está trabalhando para Deus. Quando você trabalha para uma pessoa e você espera o agradecimento, realmente você está trabalhando para ela. Você ganhou seu galardão aqui na terra. Mas quando você trabalha para Deus, a palavra que você tem mais medo é obrigado, porque você vai perder o seu galardão no céu. Sim. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você está contabilizando, você está medindo ainda.
Você olha e diz, olha, eu tive que abandonar, eu tive que deixar, eu tive que fazer, eu tive que correr. Aí Deus diz, esquece. É por isso que Deus, quando ele olhou nos olhos de Pedro, Pedro, tu me ágape, Pedro, eu te filéus. Pedro, tu me ágape, eu te filéus. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu tenho ainda aquele barco amarrado lá no cais. Ou seja, ele ainda contabilizou. Se não der certo eu volto. Exatamente essas palavras que Deus está trazendo esses dias. É dia de você quebrar escadas, cortar pontes, cortar laços, queimar carros, queimar cavalos. Lembra que foi que Eliseu fez? Queimou as carroças, queimou os carros a quais arava a terra. Sabe por que? Você começar a olhar daqui para frente, de hoje em diante, a emoção ela observa coisas importantes. A emoção diz, não, mas isso tem uma história com o meu pai, isso tem uma história com a minha mãe, isso tem uma história com a minha avó, isso veio lá dos meus ancestrais, da minha avó, passa por todos da família, e agora chegou até a mim, eu não posso. Não, é dia de você dizer, chega. Sabe por quê? Deus, Ele não quer te melhorar, Ele quer te transformar. Porque quem pode te melhorar é a religião. A religião te melhora, mas só Deus pode te transformar. A religião pode te fazer alguém mais educado. O estudo pode te fazer alguém mais educado. Sim. O conhecimento te faz alguém melhor, alguém que saiba usar melhor as palavras. É alguém que sabe se adaptar melhor com pessoas. Mas transformado, é só a palavra de Deus que pode fazer isso. É só o próprio Deus que pode fazer isso. Precisamos de uma transformação vindo da parte de Deus. E não é para nós sermos melhores, é para nós sermos idênticos a Cristo. Idênticos a Cristo, não melhor. Não, você não precisa ser melhor, entenda. Tem pessoas boas demais fazendo coisas aí. Sim, tem pessoas boas. Mas o que Deus realmente quer é você regenerado, ser transformado, você limpo de tudo que te segurava lá atrás, de tudo que te amarrava, de tudo que te pendurava. Esses são os dias de nós pegarmos, apagarmos fotos, apagarmos músicas. É dia de nós destruirmos contatos. É dia de nós olharmos para cima do monte. Sim. E quando olharmos para o monte, nós temos que enxergar a cruz. Porque essa é a primeira revelação que nós vamos receber. A revelação da cruz. Ninguém vai receber uma revelação do céu se primeiro não receber uma revelação da cruz. Você tem a sua experiência da cruz? Como é que foi ela? Me diz. Me diz como foi a sua experiência de novo nascimento. E não venha me dizer que foi o dia que você se batizou, tomou aquele banho naquela piscina, ou naquele rio, ou no tancão. Não, por favor. Isso a religião faz todo dia. Não quer dizer que tem pessoas nascidas de novo. Não, eu fui salvo. Eu sou salvo, eu me batizei na igreja tal. E lá o pastor tal, no dia eu levantei daquela água. Eu saí andando sobre as águas, as gramas estavam mais verdes, o céu estava mais azul. Foi algo da parte de Deus. Aleluia, nébias, terra. Sim, e aí quando você voltou em casa? Eu continuei maltratando meu esposo. Eu continuei maltratando a minha esposa. Eu continuei falando palavrão. Eu continuei perdido na pornografia. Eu continuei com o meu cigarro, com a minha bebida. Eu continuei sendo escravo do diabo. Não! Isso não é novo nascimento. Eu continuei escravo das minhas emoções. Se você é escravo das suas emoções, você não tem utilidade para Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha prazer em dizer: eu sou escravo de Cristo. Sim, quando você fala que você é servo de Cristo, você está dizendo que você é escravo de Cristo. Então quer dizer que nada mais te prende, nada mais te segura. Você está livre, leve e solto dentro do reino. É a mão dele que está sobre você. E você não faz mais as suas coisas com a intenção que ele faça dar certo, mas você faz as coisas dele com a convicção e certeza que já deu certo. Porque Deus, ele não tem que trabalhar ao nosso favor. Precisamos entender, precisamos dar uma resposta.
Eu era cristão, mas no dia que anunciava uma festa, uma balada, meu Deus, tu sabe. Me cubra ali do homem mau. Só não me cubra da mulher ruim. Ia. Chegava lá 2h da manhã. Aí ele falava: teu lugar não é aí. Eu falava assim mesmo, igreja miserável. Por que tu não me deixa curtir igual os outros estão curtindo aí? Aí vem aquela tristeza arregaçando tudo. Eu precisava beber mais, precisava cheirar mais, para tapar a boca daquele que estava querendo me tirar dali. Dava tapa na mão de Deus quando ele estava querendo me tirar de dentro do lamaçal. Ops, me deixa aqui, cara. Só quero viver, só quero ser feliz. Deixa eu ser feliz, deixa. Eu não quero as tuas obras, não quero as tuas missões. Afinal eu sou livre. Livre de quê? De Deus, escravo das suas emoções. Só que a minha noite acabava 2h da manhã, entenda. Eu ia para casa xingando Deus, enlouquecido com ele. Aí eu batia no portão de casa, colocava a chave, entrava, eu morava na casa de baixo, minha mãe na casa de cima. Às vezes eu entrava lá em casa assim, encostava a cabeça o ouvido na grade que dava acesso à casa de cima. Tava lá minha mãe orando, dizendo: não, Deus, ele não pertence a esse mundo, ele é seu. Eu consagrei ele na infância, ele vai ser um pregador, vai ser um pastor. Eu dizia: que mulher. Eu gritava: ei, vai dormir, eu já sou de maior, cuida da sua vida. Quantas vezes eu falei isso para minha mãe? Porque eu achava que eu era alguém livre, porque eu completei os meus 18 anos de idade. Você pode até pegar a alforria dos seus pais, mas você vai ser escravo de Satanás, dependendo das decisões que você quer tomar. Tem pessoas que preferem ser escravo de Satanás do que obedecer aos seus pais, do que ouvir um conselho de um pastor. É? Quem dera no meu tempo tivesse um pastor jovem para poder me dar conselhos, para poder querer investir a vida dele na minha. Não, no meu tempo eu tive boas pessoas religiosas que diziam: você vai para o inferno, não tem jeito para você, Deus tem vergonha de você. Era verdade? Era. Era verdade ou não era? Era. Mas aquele cara não sentava assim comigo: não, vamos conversar, qual é o problema, o que é que você quer, como é que a gente vai chegar, o que é que você quer da parte de Deus? Não tinha. Igreja, dê mais valor no lugar que Deus tem te colocado hoje. Escute mais a voz dos seus pais, escute mais a voz daqueles que te querem bem. Sim, porque vale a pena você servir ao Senhor. Não tenha o serviço do Senhor como algo pesado, como algo impossível de se viver. Sim, é algo pesado e impossível de se viver quando você só entrou na porta da igreja, mas você não entrou na porta dos reinos. Sim, é quase impossível, é pesado. Você vê os irmãos te olhando estranho, você observa, você libera, você tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Ai, tudo pesado, eu odeio igreja. Aquele povo que fala de mim, aquele povo grita, aquele povo tem que carregar a Bíblia no meio da rua. Seja bem-vindo à religião. Mas se você ajoelhar, arrepender, esperar Ele te ressuscitar, Ele vai te inserir no reino. Aí vai ser tudo diferente. Sabe por quê? Você não vai mais indicar pessoas para uma placa, para uma garagem. Você vai ser igreja. E onde você chegar, você vai cobrir outras pessoas pela presença daquele que você carrega, pela autoridade. Aquele que está enfermo vai ser curado, aquele que está em processo vai ser livre, vai ser liberto. E você vai salvar a sua nação. É isso que você precisa entender. Você foi chamado para salvar uma nação, para curar uma nação, para curar uma cidade, um estado, um continente, um país, o mundo.
Por isso que ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não chamou: ei, vai para a igreja, fica lá sentado de braço cruzado e eu vou te dar a revelação. Não, Deus não vai te dar a revelação. Só quando queima aí no seu coração o amor pelos que estão perdidos lá fora, Ele vai te dar a revelação, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar unção, Ele vai mudar a tua história, a tua trajetória, e vai te colocar em um lugar onde você sempre quis estar, um lugar de paz. Você sofre perseguição, mas você não se abate. Você sofre calúnia, mas você não para, você apenas continua, porque isso é o processo, esse é o processo. Sim, se eu fui perseguido, Ele disse que me dirás vocês. Porque foi Ele que começou a boa obra. E é por isso que Paulo diz: se com Ele nós sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. Se quer ser glorificado, então primeiro aprenda a sofrer. Vem aí a 10ª campanha do Pare de Sofrer. Aí os irmãos vai: meu sofrimento vai acabar. Aí Jesus do outro lado está dizendo: venha sofrer comigo. Espera aí, lá está para de sofrer, aqui venha sofrer comigo. Se Jesus aí está pirado, vamos para o Pare de Sofrer. Você só para de sofrer se você se afastar de Deus. O quê? Que é isso, pastor? O que é que você está falando? Você só para de sofrer se você se afastar de Deus. Um sofrimento com causa, mas se você quer sofrer sem causa, se afaste dele também. Porque todo sofrimento que você sofre com Jesus, você está tendo um sofrimento com causa, e você vai ser galardoado, você vai ser glorificado, vai ser preenchido por Ele. Você vai ter algo que ninguém mais tem. Você vai ter um poder que ninguém mais tem. Mas para que isso aconteça, igreja, entenda, nós temos que estar 100% quebrantados por Deus. Nós não temos que ter mais nenhum tipo de utilidade para o mundo. Para isso nós temos que subir para a cruz, porque aquele que ia para a cruz, ele sabia que ele não iria mais voltar. Aquele dia que eu peguei o ônibus para ir para o seminário, eu sabia que, na verdade eu ia, mas eu sabia que eu ia voltar. Ali eu pensava que eu iria voltar ainda, porque eu fui para o seminário para ser um pregador, não para ser um filho de Deus. Chegou lá e me falaram: você não tem serventia para ser pregador, você prega muito ruim. Você pode ser tudo na igreja, pode ser o zelador, o tocador. Eu falei: não vai dar, que a condenação é monstro. Aí o homem falou: então você não tem utilidade, você pode voltar. Eu falei: e agora? Eu restou o quê? Amanhã eu vou voltar, né? Meus amigos estão indo pro carnaval, meu trabalho dá para me salvar ainda. Eu medi, naquele dia eu fiz a contabilidade. Se eu voltasse, o que é que eu tinha? Aí veio um cara de lá bem doidão assim, começou a falar de Deus. Eu não dei nada pelo cara, sabe quando você não dá nada? Aquele cara começou a falar das coisas do reino, das coisas da eternidade. Eu olhei assim e falei: como ele tem tudo isso guardado aí dentro? Que poder é esse? Falei: se eu tiver pelo menos isso, não vou precisar ser um pregador. Não vou precisar. Aquele dia eu tomei a decisão, eu falei: a partir de hoje eu não vou mais voltar. Porque aquele homem que caminhava para a cruz, ele sabia que ele não iria mais voltar. Mesmo que a família tivesse planos para ele, ele não iria participar daquele plano. Mesmo que os amigos sonhassem com uma profissão para ele, ele sabia que ele não tinha mais volta. Porque ele estava indo para a cruz, e a cruz era um lugar de morte. Porque a cruz é rude, a cruz é cruel, ela cumpre o seu dever, que é matar o homem. Sim. Às vezes nós pulamos um pouquinho da cruz, e o dedo medido fora da cruz é suficiente para todo o nosso corpo estar no inferno. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me dia após dia. Ou seja, a cruz não é um processo, a cruz é um propósito. A cruz não é um processo, a cruz é um propósito aqui nessa terra. Mas um dia nós não precisaremos mais dela. Porque um dia a cruz ela não vai mais nos segurar, porque nós teremos um corpo glorificado.
Paredes não vai mais te segurar. A gravidade não vai mais te segurar. Você crê, você acredita? Em quem você acredita realmente? Por que é que você veio aqui nessa noite? O que é que você quer de Deus? O que é que você quer para a sua vida? Onde é que você vai chegar com essas atitudes que você tem tomado, com essas decisões que você tem tomado, com esses passos que você tem caminhado? Deus está dizendo: para, volte, conserte, realinhe, reconecte. E você está dizendo: não, Deus, você não sabe de nada, eu sei da minha vida. Lá na minha velhice, um dia eu me entrego para ti. Aí o diabo tá, joinha aí embaixo, like, amei. Você está achando que você está normal? Essa tristeza aí que você carrega todo dia, essa depressão, você está com depressão, você não entendeu ainda. Você só está indo trabalhar, você está vivendo com pessoas, você às vezes procura um videozinho no YouTube para se alegrar, ou fica passando a barra de rodagem lá, tentando procurar alguma coisa no Facebook para te alegrar, porque a Bíblia é algo que não te traz alegria, e para a igreja não te traz alegria. Você só vem porque você tem medo do inferno, ou porque você quer receber uma revelação de um pregador dizendo assim: olha, meu filho amado, Deus manda te dizer que você tem muito poder e que você é mais especial que os seus irmãos e que os seus colegas de trabalho, porque você tem a necessidade de se sentir especial. Uau! Me diz por que é que você veio aqui nessa noite, em religioso. Quem sabe por que veio aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Por que você veio aqui nessa noite? Me parecer mais com Jesus. Me parecer mais com Jesus. Quem sabe por que veio aqui nessa noite? Sabia mais que ninguém querer levantar a mão. Porque você é religioso ainda. Você é religiosa, você é religioso ainda. Não seja meu inimigo, seja inimigo de você mesmo e das suas emoções, que você é escravo. Ah, porque eu tenho vergonha de falar. Apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Romanos que eu não me envergonho desse evangelho. Não! Entenda o que é que você está fazendo da sua vida. Você ainda não tem utilidade no reino. Isso não estou dizendo porque eu me acho melhor do que você, ou porque aquele que sabe é melhor do que você, mas eu estou te dizendo isso para você despertar, mudar essa mente aí, fazer novamente uma nova entrada em Jesus, se render a Ele, ter utilidade para Ele, tenha utilidade para Deus. Oh, você acha que eu me alegro nessa mensagem? Talvez você está dizendo: eu não vou mais a uma igreja dessa para ser humilhado. Mas os humilhados serão exaltados na presença de Deus. Se você quer exaltado, então não quer ser exaltado por Deus, então se humilhe na presença dEle. O problema é que nós só queremos ser exaltados. A parte de humilhado é só para os nossos inimigos. Sim, mas nós participamos de processos e fazemos processos. E nós precisamos entrar nele, pensar nele, meditar nele, chorar por ele, cantar com ele, se alegrarmos nele. Baixe sua fronte que eu quero orar por você. Não terminei ainda não, só vou orar com você. Meia-noite. Glória a Deus. Espírito Santo, meu Deus, Pai, a tua igreja, Senhor, é a tua testemunha, meu Deus. Eu não quero me casar com a tua igreja, porque a tua igreja tem um noivo, é o Senhor. Sim, meu Deus, Pai amado, que o Senhor derrame, Pai amado, aqui dentro, Pai, uma fagulha, Pai amado, do teu avivamento, Senhor. E o avivamento só vem quando é gerado arrependimento. Feche seus olhos, por favor. Entenda a mensagem que faz você sair mais alegre. Não quer dizer que está tendo um avivamento,
Mas aquela mensagem te deixa sair triste, com raiva de você mesmo, porque você não sabe o que é que você quer ainda, ou para onde você está andando. Essa é a mensagem que gera avivamento. Então nesse momento eu gostaria que você analisasse a sua vida. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma autoanálise e pensasse, porque a Bíblia diz que Jesus, ele colocaria no nosso âmago as leis e os mandamentos dele. Então nesse momento comece a fazer uma autoanálise espiritual na sua vida. Sim, porque você vai ter essa liberdade nesse momento. Você vai ter a liberdade nesse momento. O Espírito, ele vai trazer à sua mente tudo aquilo que um dia ele disse que não queria para a sua vida e hoje está acontecendo. Comece a orar em espírito nesse momento. Solta a voz aí. Abre a sua voz nesse momento aí. Senhor, derrama a tua unção, Pai. Abre a tua voz em oração nesse momento. Se quiser ficar de pé, fique à vontade, mas Ele está aqui para te limpar. Ele está aqui para te purificar nessa noite. Não foi você que decidiu apenas vir aqui. Foi Ele que te escolheu primeiro. Lá no livro de João, capítulo 15, Ele diz que não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu primeiro. Foi Ele que te trouxe, foi Ele que te carregou até aqui, porque Ele quer te encher nessa noite daquilo que é do alto, daquilo que veio da parte dEle. Sim. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Adore Ele, tenha liberdade nele. Eternidade, Príncipe da paz, seu nome é Santo, Santo. Levante suas mãos. Teu nome é Santo, 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 Santo. Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito, ó Pai, na vida de cada um desses que aqui adentrou, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha redirecionando, ó Pai, as nossas emoções, ó Pai. Sim, meu Deus. Vai livrando, Senhor. Vai livrando, Senhor. Príncipe da paz. Vai quebrando, Senhor, todas as amarras.
Vai quebrando as correntes, ó Pai. Oh, meu Deus. Ministra o teu poder. Ministra a tua unção aqui nessa casa, Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nome é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Santo, Deus, venha ser, Pai amado, a nossa resposta, Pai. Responda para Deus nesse momento o que é que você quer. O que é que você quer da sua vida? Onde que é que você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Dê uma resposta para Ele. Dê uma resposta para Ele. Não contabilize aquilo que ficou para trás, mas deixa Ele te indicar o caminho. Deixa Ele ser o seu GPS. Deixa Ele te levar a lugares que você não quer ir. Deixa Ele meter você no meio desse processo. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez. Segura aqui comigo. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Senta aí para nós encerrarmos. Hey. Não fale em línguas estranhas em público se você não fala em línguas estranhas no secreto. Sim, a presença dele é real aqui nesse ambiente. Sim, sim. E agora, como se livrar da escravidão das emoções, da
das mais emoções, porque ter emoção não é pecado, entenda. Sim, você se emocionar quando entender a presença dele, você chorar, você se derramar, você gritar, você plantar a bananeira. Aquele momento que a sua visão embaça de tanto você chorar. Você tem que encostar o carro no acostamento de tão chapadão que você está. Sim. Você já teve essa experiência ou não? O único lugar de ter experiência é na igreja. Oh Deus, nos livre de toda religiosidade, ó Pai. Sim, nos limpa, nos purifica, Senhor. Não é sobre se reunirmos em um lugar, Pai amado, com uma Bíblia e cantar músicas e ouvir alguém falando, Senhor, mas é sobre te adorar, é sobre se entregar a Ti, é sobre entrar no seu lugar secreto, ó Pai. Para você conseguir vencer as suas emoções, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Não, pastor, mas já faz 10, faz 15 anos que eu levantei minha mão um dia e fui lá na frente. Não importa se você foi na frente de um púlpito, se você ainda não foi na frente de Jesus, se prostrou aos pés dele. Não importa se você recebeu uma oração de um homem, se você ainda não conversou com Jesus. E a conversa é quando você escuta a voz dele do outro lado, não é só quando você fala. Não é um monólogo, é um diálogo. Sim. É o poder de curar, de nos salvar, de nos restaurar. Talvez esse dia a palavra está dura demais, e cada dia eu penso assim, falo, domingo que vem não vai ter ninguém naquela igreja. Aí vocês aparecem de novo, mais doido e mais chapado que antes. Essa semana eu passei a mensagem para um colega meu, ele falou, como você tem coragem de pregar um negócio desse dentro da igreja, cara, você é doido. Falei, eu sou, porque a Bíblia diz que Deus usaria as coisas doidas para confundir as sábias desse mundo. Sim, então é por amor. O pai que ama um filho, ele tem uma vara de acerola guardada atrás do seu guarda-roupa. Ele tem uma vara de goiabeira. Ele tem um chinelo bom. Mas aquele que não ama, ele só fala e nada faz. Sabe que ele não sabe ainda o valor do amor. E o amor não é só você abraçar. A Bíblia diz que ele corrige aqueles que ele ama. Sim. Essa palavra dói mais em mim do que em você, você não tem noção. Estava no monte hoje, Deus me apertando, castigando, arrebentando. Aí eu vim aqui e disse que eu não tinha uma mensagem nessa noite. Estava ali atrás dizendo que eu não tinha uma mensagem, estava triste. A irmã Fernanda chegou, pastor, tá tudo bem? Eu falei, não. O que foi? Eu falei, não tem uma palavra. Aí Deus falou, quer dizer que você quer mudar a palavra, né? Eu falei, não, é melhor falar. Desenrola. É melhor desenrolar. Sim, bate no estômago amargo, mas é o amor dele. Quando você se entregar para ele, as suas emoções vão ser redirecionadas. Sim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 8. Você ver o que acontece. Pai de um irmão, respira ele para você ver o que acontece. Leão, assim como nenhum. Oh, aleluia. Melhor, vamos lá em Romanos 7, depois nós vemos aqui em Romanos 8. Oralabada cantoro lobra labada barraba. Verso 18 em diante diz assim:
pois sei que na minha carne reside o mal. Não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é bom o que almejo. Pois o que pratico não é bem o que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Isso está falando de emoções. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. 21. Assim descubro essa lei em minha própria carne, quando quero fazer o bem e o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Sabe por quê? Porque Ele colocou a lei aí dentro de você, por isso que tem prazer na lei. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-se prisioneiro da lei do pecado. Fala aí, tornando-se prisioneiro das minhas emoções pecaminosas, que atua em todos os meus membros. No 24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí no 25 ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Entende? É uma briga da sua emoção. O seu íntimo, ele diz o que é que tem que fazer. No seu âmago está lá a palavra, no seu coração está a palavra. Mas porém é uma guerra, você fica militando, você fica lutando, porque você quer fazer de um jeito, mas as suas emoções, elas te escravizam para outro. Nas suas emoções ele diz assim: não, ele é o único homem da sua vida, ele é a única mulher da sua vida. Se você não conseguir ele, jamais você será feliz outra vez. As suas emoções falam: não, você precisa se divertir porque você é jovem. Nas suas emoções vai dizer assim: não, o que eu preciso é de viajar. O que eu preciso é sair desse lugar, desse ambiente. Mas no seu íntimo está dizendo: não, esse homem não pertence a você, essa mulher não pertence a você. No seu íntimo está dizendo: não, você não tem que se divertir porque você é jovem, porque você é filho de Deus. Lembra Daniel? Lembra de Daniel? Daniel, Deus não estava mais falando com aquela nação. Ele era escravo, mas ele resolveu não se contaminar. Ele decidiu contra as emoções dele. Talvez no seu está dizendo: não, eu tenho que ir naquela balada porque os meus amigos foram, porque eu recebi uma ordem. Mas lá no seu íntimo está dizendo: eu não posso fazer isso, porque eu já sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e eu não posso entrar em alguns ambientes. Sim! Aí ele fala: não, mas eu sou um miserável, quem me livrará dessas minhas emoções? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí só tem um jeito de você se livrar dessas emoções: é quando você morre. É lá em Romanos 6 vai dizer: meu Deus, eu estava preocupado com o tempo, quando eu acho que não ia dar conta, agora o tempo foi embora. Pra gente ir embora. Pra gente ir embora, amém? Romanos 6 diz assim: pois quanto a morrer, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus o nosso Senhor. Só tem esse jeito. Só tem esse jeito. É quando você morre para as suas vontades. Isso não é fácil, isso requer muito sofrimento. Se você acha que você está sofrendo, comece a lutar hoje contra as suas emoções, para você ver o que é sofrimento genuíno. Quando você chora pelo pecado, você quer pecar. Já teve essa experiência? Você está chorando ali porque você quer dar uma pecadinha de leve, e está lá o Espírito dizendo: não, meu filho, não vai. Aí aquele momento que ele faz aquele gemido inexprimível, aí você vai lá e diz: não, pai, mas eu não consigo, eu não aguento. Ele diz: não, você consegue, porque eu já venci, jovem. Eu já venci, homem. Eu já venci, mulher. Eu já venci, criança. Você consegue. Aí você está ali, a sua veia, as suas emoções pedindo para ser alimentada, a sua carne querendo dizer: não, você está vivo, você merece. Aí você chora ali, chora, pede, grita. Só que vontade dá e passa. Aí quando você vence e tendo a autoridade, ela não vem com buscas. A
A autoridade, ela não vem com buscas. A autoridade, ela vem com rejeições. Quando você rejeita, você recebe autoridade. Quando você rejeita o que o mundo oferece, você recebe autoridade. Entenda. O poder, ele não vem quando você busca muito. Não, é quando você vai entrando em caminhos, em lugares de maturidade. O que você fazia antes, você não faz hoje. Isso é você entrar em ambientes de maturidade, um ambiente protegido por Deus. Isso é pureza nas obras. Eu agora não pratico, eu agora não faço, porque eu estou em Deus. Eu não tenho medo da disciplina da igreja, eu não tenho medo do pastor e dos meus pais, mas eu quero a presença dele comigo. Eu quero a presença de Deus comigo. É por isso que eu faço. Aí muda tudo, muda o quadro, muda a chave. Você recebe poder. Aí você consegue curar o enfermo no nome de Jesus. Sabe por que não tem poder? Porque quando você não está em um ambiente de autoridade, um ambiente de rejeição, você está dentro de uma caixa acrílica e bem vedada. Você pode gritar lá de dentro, só que cá de fora não escuta nada. Você pode até ver Deus no lugar, porque a caixa acrílica transparente não atrapalha de você ver Deus, mas vai atrapalhar de você ouvir Ele, e vai atrapalhar de você falar com Ele. Por isso no capítulo 9 de João, verso 31, fala: é sabido que Deus não escuta oração de pecadores. É por isso que lá no livro de Isaías diz que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Saia de dentro dessa caixa hoje. Só que essa caixa não tem porta. Mas quando você se arrepende lá dentro e você grita socorro, a Bíblia diz que Deus não resiste o coração quebrantado. Quando você se humilha lá dentro, Ele entende. Aí lembra que paredes não segura Jesus? Aí Ele entra dentro daquela caixa acrílica. Aí Ele diz: eu sou a porta. Ou seja, Ele produz uma porta em um lugar onde que não tem porta, para te dar a autoridade, o poder de você sair de um lugar de escravidão, aonde que Deus não pode te escutar. Aleluia. Sim, Ele é a única porta, Ele é o único caminho, Ele é a única passagem. Entenda. Não viva, sabe aquele jovem Jimmy Boia que andava com aquela bolha? O pecado é como se você estivesse andando com essa bolha. Sim. Quando você sai de dentro dessa caixa, você pode ouvir a voz dele. Aquela mesma voz que gritou: Moisés, Moisés. Aquela mesma voz que gritou: eu sou. Aquela mesma voz que gritou: Marta, Marta. Aquela mesma voz que vai gritar: Caio, Caio. É a mesma voz que vai gritar: Raimundo, Raimundo. É a mesma voz que vai gritar: eles. Aleluia. É a mesma voz que vai gritar o seu nome. E tudo que Deus mais quer é pronunciar o seu nome. Ei! Tudo que Deus mais quer é pronunciar o seu nome, e você poder escutar Ele chamando você pelo nome. Sim. Aí quando você escuta a voz dele, aí você agora tem fé. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer: ó, tira a sandália dos seus pés, esse lugar aqui é santo. Aí você entra. Quando você entra, Ele diz: ei, coloca a mão no teu coração. Você vai colocar a mão no seu coração. Quando você tirar, você vai ver a lepra que está no seu coração. Você vai ser purificado. Ele vai dizer: coloca de novo, para purificar. São os processos e retrocessos. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, verso 5, para a gente ir embora. Deus, Ele te ama demais, entenda isso. Deus, Ele te ama, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Você talvez não entende o peso dessa palavra. Você já ouviu tanto isso. Mas Deus, Ele te ama. Ele te ágape. E você está na eternidade porque você é um pensamento dEle. Sim. Você não é um projeto fracassado, entenda isso. Você é um projeto de Deus para essa nação. Sim, você pode ter sido fracassado em um ministério, fracassado com os seus pais, fracassado com os seus amigos, mas no plano de Deus você ainda é sucesso. Sim. Oh. Diz assim: os que vivem segundo as emoções
tem a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Eu troquei a palavra carne por emoções, tá? Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar das emoções é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade das emoções é inimigo de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem segundo as emoções não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não andais debaixo do domínio das emoções, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o Espírito daquele que os ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós. Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará a vida dos seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não como natureza carnal, para andarmos submissos a ela, não como natureza emocional, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com as suas emoções, certamente morrerás. No entanto, se pelo Espírito fizeste a morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Você está entendendo? Se coloque de pé para a gente encerrar. Eu acho que você ainda não sentiu a presença dele aqui. Eu acho que você ainda não entendeu o que é que ele quer fazer através da sua vida a partir de hoje. Sim, tem uma chave virada aí já. Pode encerrar que agora o negócio vai pegar aqui.